Bom dia, Igreja de Botafogo, bom dia, amigos, bom dia, visitantes. Esta é a Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Presbiteriana de Botafogo para o domingo 24 de maio de 2020. Nós estamos estudando os primeiros livros da Bíblia, os 5 livros da Bíblia, que você já sabe que é o Pentateuco. E nós temos visto ali uma unidade de toda a revelação de Deus para nós. Essa revelação ela não fica ali no começo da Bíblia, nos primórdios, nos primeiros tempos, mas existe uma revelação constante de Deus, Deus se revelando aos seus através da Bíblia, através das pessoas que ele escolhe para se relacionar, e nós vamos crescendo até encontrarmos Jesus Cristo no Novo Testamento, que é enviado de Deus, o próprio Deus que encarna, para nos trazer essa salvação maravilhosa. Mas vamos parar um pouquinho aqui e vamos conversar sobre os tempos atuais. Você já deve ter se maravilhado com alguma criança, um bebê, nos seus primeiros anos de vida. O bebezinho só consegue se expressar por gestos e pelo choro, nada mais. Mas à medida que ele vai crescendo e ele vai observando, ele vai conseguindo imitar as pessoas e o que as pessoas falam, e é uma alegria para as mães, para os pais, para os vovós, quando as primeiras palavras são balbuciadas. Esse é um aprendizado do bebê que, via de regra, demora 1 ano, um pouco mais, um pouco menos, mas é um período de aprendizado em que a criança aprende a falar. E você já viu uma criança crescer e sabe que ela vai desenvolvendo as suas novas habilidades e vai aumentando o seu vocabulário ao longo do tempo, até que quando ela está com 4, 5 ou 6 anos, ela já tem um cabedal de vocabulário tal que ela já começa numa outra fase para aprender a escrever aqueles sons que ela está acostumada a falar. Não é uma coisa rápida, não se aprende de uma hora para outra, se aprende em etapas e é um aprendizado acumulado. A Bíblia é assim também, é um aprendizado acumulado na revelação progressiva de Deus. Deus se faz conhecer progressivamente, ele vai moldando o seu povo e primeiro de tudo, Deus escolhe o seu povo através de Abraão, que ele chama lá da terra de Ur dos Caldeus e diz: venha para a terra que eu vou te dar e que a sua descendência vai habitar. Então, esse é um começo de apresentação de Deus ao seu povo, o povo que vai ser criado a partir de Abraão, um dos nossos patriarcas. Mas Deus não se dá a conhecer, como eu disse, plenamente. Nós não conhecemos Deus, nós não somos capazes de conhecer plenamente Deus, nós só conhecemos aquilo que Ele nos permite conhecer, e esse conhecimento se dá aos poucos. Você imagine, naquele exemplo da criança que nós estávamos falando, se nos primeiros dias de aula, ali aparece o professor Einstein, Isaac Newton, um grande cientista, uma pessoa que domina ciências. E o que essa pessoa diria para as crianças daquela pré-escola ou daqueles primeiros anos escolares? Ele poderia desenvolver toda a sua teoria da relatividade, todas as leis da física poderiam ser explicadas para aquelas crianças? Certamente elas não teriam capacidade para entender.
mas algum experimento concreto advindo daquelas teorias descobertas pelos grandes cientistas poderiam ser apresentados às crianças e elas poderiam entender, por exemplo, a lei da gravidade se esse grande cientista ou professor, segurando uma maçã, a deixasse cair para mostrar que a maçã não fica no ar, ela vai cair, e ele poderia falar brevemente, simplesmente, sobre essa lei da gravidade, que nos atrai e nos permite ficar com os pés bem firmes na terra. Essa revelação gradual de Deus, nós estamos vendo à medida que nós estudamos esses livros iniciais da Bíblia e como Deus começa a se revelar ao seu povo. Muito bem, você certamente, nós já falamos sobre isso várias vezes, e você certamente se lembra que o povo de Israel, os filhos de Jacó, ficaram no Egito por mais de 400 anos. Ali eles estavam expostos à cultura egípcia e ali eles viam uma sociedade que os cercava politeísta, com vários deuses. O próprio faraó era erigido à condição de Deus, e Deus então se faz conhecer ao seu povo, o povo escolhido, através de profetas que ele escolhe. Moisés é esse grande líder que vai tirar o povo do Egito, dessa terra da servidão, para levá-los para a terra prometida a Abraão, lá no começo desse relacionamento com Deus. E é Moisés, o autor desses 5 livros iniciais da Bíblia, que também redige as leis que recebe do próprio Deus para serem cumpridas pelo povo. Essas leis, elas têm conteúdo moral, político, cerimonial, demonstrando que Deus quer um relacionamento completo com o seu povo. Ele não quer um relacionamento apenas do povo que lhe preste culto. Ele quer que o povo viva de acordo com os preceitos que lhe farão bem, que lhe trarão felicidade, que o aproximará o povo, os aproximará do próprio Deus. Então, é um relacionamento de vida que Deus está propondo para esse povo através das leis e dos preceitos que Moisés lhes apresenta. E Moisés lhes apresenta justamente indicando que tudo isso é dado por Deus. Veja bem, Deus vai aos poucos mostrando para o seu povo o que ele espera desse povo e como deve ser o relacionamento. Veja bem, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Hebreus, ele diz o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Cheque essa passagem que está em Hebreus 5, versos 11 a 14. Esses princípios elementares de que Paulo fala e que diz que são o leite é aquele que os bebês se alimentam, porque as pessoas maduras e adultas e crescidas se alimentam de coisas mais sólidas. Mas para que uma pessoa cresça, ela começa com pequenas porções.
assim como a criança precisa do leite para se desenvolver até chegar ao alimento sólido, também nós que buscamos um relacionamento com Deus, começamos brandamente a conhecer algumas características de Deus, algumas formas de relacionamento com Deus, para depois nós aprimorarmos cada vez mais esse relacionamento. Veja bem, quando Deus chama Abraão de sua terra em Ur para o lugar que ele vai indicar como sendo a terra prometida, Deus está ensinando e trabalhando princípios importantíssimos nesse relacionamento, que são a fé, ou seja, confiança em Deus, submissão, ou seja, ouvir e atender à palavra do Criador. É isso que Deus nos ensina e é isso que nós encontramos ali naqueles relatos. Quer ver outro exemplo? Quando José foi vendido por seus irmãos como escravo, Deus estava ensinando que ele está no controle sempre, não importa as circunstâncias. José estava numa situação muito difícil quando seus irmãos, por inveja, o vendem a uma caravana que estava indo para o Egito e ele é vendido como escravo. Mas quando esse relato chega até nós daí podemos extrair essa mensagem maravilhosa de que é Deus que está no controle. E quando Moisés recebe de Deus os mandamentos que são para serem seguidos pelo povo, Deus está ensinando nesses mandamentos o amor a Deus, que é devido, o amor ao próximo e o amor próprio, o amor a nós mesmos. Mas Deus precisava exemplificar esse amor, porque aquela sociedade que estava cercada pelo politeísmo das outras nações ao seu redor, ela precisava de algo mais concreto, ela precisava de exemplos mais definidos e Deus, então, conhecendo a nossa natureza humana, ele dá a Moisés não apenas os 10 mandamentos, mas vários outros preceitos que vão ajudar as pessoas a entenderem concretamente como se dá e como se deve agir para que se alcance um bom relacionamento com Deus. Essa ideia de concretude do relacionamento ela é necessária quando não se conhece nada. Então vejam bem, a criança, vamos voltar àquele exemplo lá da criança que cresce e vai para a escola nas primeiras aulas, nas primeiras continhas que ela começa a fazer, ela não tem a ideia abstrata dos números. Então é preciso que a professora diga 1 mais 1 é igual a 2, não vai ser bem compreendido, mas se ela disser, se eu tenho um dedo e eu junto mais um dedo, eu terei 2 dedos, e a criança vai entender melhor, porque ela está vendo o que significa isso, ter um dedo e colocar mais um. E se eu tenho mais 2 dedos, eu farei 4 dedos e isso ficará mais fácil, mais concreto para a criança aprenda. E daí para frente ela possa trabalhar ideias abstratas. Então, quando Deus impõe, através dessas ordenanças que ele dá a Moisés, a forma do culto, os sacrifícios que são oferecidos pelo povo de Deus, ele está mostrando uma forma do povo se chegar a Deus. Os sacrifícios em si não eram importantes, se fossem, eles seriam mantidos até hoje. Mas os sacrifícios eram importantes, as ofertas eram importantes para ensinar a necessidade que o povo tinha de se relacionar com Deus. Essa é a importância da ordenança, é essa busca de um relacionamento com Deus,
o reconhecimento de que as primícias do trabalho no campo, as primícias da agricultura que se praticava, elas deveriam ser dedicadas a Deus, nesse reconhecimento de que Deus é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Você vai certamente entender que nas culturas antigas, na época da formação dos povos, das culturas, havia a prática do politeísmo, ou seja, os grupos, as pessoas adoravam vários deuses. O deus da colheita, o deus da chuva, o deus da plantação, o deus da felicidade e assim por diante. Um relacionamento com um Deus vivo, essa diferença que o povo era chamado a praticar, o povo de Deus era chamado a praticar, precisava, ao menos naquele momento, de seguir um ritual também, para que fosse possível o entendimento, essa concretude necessária num início de relacionamento. Então é por isso que Deus traz em minúcias nos primeiros livros da Bíblia a forma como se deve adorar a Deus. Então, em minúcias, Deus estabelece como seria o seu tabernáculo. Em minúcias, ele diz quais são os sacrifícios aceitáveis a Deus. Veja que havia povos que sacrificavam seus filhos, suas filhas. Deus não queria isso, certamente não queria isso. Então, ele estabelece quais seriam os sacrifícios aceitáveis a Deus, para Deus. E tudo isso ligado a uma necessidade real de arrependimento pelos pecados praticados, uma necessidade real de reconhecimento de que tudo que se tinha vinha de Deus. Então, nas festas da colheita, o sacrifício era feito em reconhecimento de que Deus tinha ajudado aquele povo a colher aqueles alimentos. E você veja só, Deus dá aos homens, nos dá a todos nós, tudo que nós temos. Se nós reconhecemos que nós recebemos tudo de Deus, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação de nos relacionarmos com Ele, com Deus, reconhecendo essa sua soberania. Então, o sacrifício em si, ele só servia como uma forma de reconhecimento de que Deus era o soberano naquele relacionamento, era o criador de todas as coisas, não o sacrifício em si. Hoje nós podemos entender isso. Aquela época era muito difícil para aquele povo, cercado por grupos que tinham deuses de todo tipo de natureza, de encontrar um Deus que se cultua em espírito e em verdade, sem a necessidade de sacrifícios. Mas veja o que diz o profeta Jeremias. Se você for lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, é o profeta que vem logo depois do profeta Isaías, é fácil de achar Isaías, logo após vem Jeremias. No capítulo 7, ele faz duas referências, versos 21 a 23 e depois 30 e 31. E diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz,
e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então, o que Deus quer de nós? Que nós ouçamos a sua voz. Os sacrifícios? Não, os sacrifícios não eram necessários, porque se Deus nos dá tudo, por que nós devolveríamos a Deus a carne sacrificial? Era um ritual necessário à época para que as pessoas pudessem entender concretamente como se relacionar com Deus. E mais, continuando na leitura do capítulo 7 de Jeremias, os versos 30 e 31, diz assim: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Então Deus está dizendo, os ídolos representavam o culto dos gentios, daqueles que não conheciam a Deus, porque o primeiro mandamento era amar a Deus e logo a seguir, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra. Então Deus queria trabalhar conceitos abstratos, porque Deus não pode ser contido numa imagem de um ídolo. Deus é tão grande, maravilhoso, criador do céu e da terra, ele não poderia estar contido aí. Mas as pessoas, por necessidade dessa concretude, elas colocavam ali os seus ídolos, mas o que faziam era contaminar a casa de Deus. E o profeta vai: edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e filhas. Exatamente um ritual gentio de queimar pessoas em sacrifício, e Deus, a palavra de Deus, através do profeta Jeremias, diz: o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Então, o que Deus queria era o relacionamento. Os sacrifícios, na verdade, eles eram ritualísticos para marcar exatamente o relacionamento. E o mesmo se deve dizer sobre os alimentos puros e impuros. E você está com a sua Bíblia aberta, como eu te pedi, no livro de Levítico 11, você vai ver que Deus é bastante minucioso quando ele diz quais são os animais puros e quais são os animais impuros. E ele fala sobre os animais que têm Ele fala sobre os animais que têm o casco fendido, e esses podem ser comidos, os ruminantes, e fala sobre aqueles que não devem ser comidos por impuros, porque são animais que se alimentam de outros animais. Fala das aves de rapina, que são exatamente essas aves que se alimentam de carne. Muito bem, o que Deus está fazendo aí é uma comparação daquele alimento, daquele sacrifício a alimentação, ela sempre tem um viés sacrificial, e nesse estabelecimento de regras sacrificiais, há por trás desse conceito uma comparação entre homens e homens. Então, o que Deus está falando é que há homens puros, animais puros, e há homens impuros, assim como há animais impuros. O puro deve buscar a pureza, o impuro não vai se preocupar com a sua impureza. Então, veja bem que é uma explicação teológica, são verdades teológicas que os estudiosos acabam encontrando por trás dessa forma de Deus prescrever em minúcias que tipo de alimentação deveria ser adotada
pelo seu povo. Mas preste atenção, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. A visão de Deus, ela é do começo ao fim dos tempos e nem se compara com a nossa visão, que é muito restrita e muito limitada. Ao estabelecer alimentos diferenciados para o seu povo, ao estabelecer que o povo não deveria comer sangue, porque o sangue representava a vida e só Deus é capaz de dar e tirar a vida, então o homem não poderia comer sangue, esse é o preceito, nem a gordura, porque a gordura deveria ser queimada como uma oferta, um oferecimento para Deus. Deus estava, na verdade, estabelecendo uma diferenciação desse seu povo com os povos que os cercavam. Então, ao ter costumes diferentes, não só no sacrifício que prestavam a Deus, mas nos próprios alimentos que eles comiam, Deus está separando esse seu povo, evitando que ele se contamine com os outros povos. Você vai, ao longo da Bíblia, encontrar várias histórias em que o povo se mistura. E toda vez que o povo se mistura com gentios que, na verdade, são adoradores de outros deuses, essa é a grande questão, é que esses gentios adoram outros deuses e atraem o povo de Deus nesse culto estranho e um culto que, na verdade, afastava o povo do seu relacionamento íntimo com Deus. Veja só, Deus permite que se coma carne de animais ruminantes. Será que aqui não há uma relação dos ruminantes, dos animais que ruminam a comida, com os homens que ruminam, que estudam, que refletem, que estudam a palavra de Deus de dia e de noite? Então, essa situação dos animais, do que comer, de não comer sangue, ela é uma preparação para tudo mais que há de vir. Se você se lembrar da história de Daniel, que vive um momento da história de Israel muito difícil, porque eles são dominados pela Babilônia. Daniel e seus amigos são rapazes da elite de Israel e eles acabam sendo levados para morar no palácio de Nabucodonosor. São escravos, mas uns escravos diferenciados, uma elite da sociedade de Israel local. Então, quando Daniel vai para a Babilônia de Nabucodonosor e lhe é oferecido a ele e a seus companheiros, Isaque, Metraque, a alimentação, que é a própria alimentação do rei Nabucodonosor, o que é que os rapazes israelitas pedem ao mordomo? Que eles possam comer os alimentos cozidos em água e sal, como eles comiam, e se abster de tomar vinho e tomar água fresca. E aquele eunuco que estava encarregado da alimentação deles diz: mas eu não posso fazer isso porque vocês logo vão estar com uma aparência fraca, vocês vão estar magros e isso vai desagradar o rei. Eles pediram então pelo menos que se fizesse um teste de 10 dias comendo comidas que eram pobres na visão do conquistador da Babilônia, do povo da Babilônia, mas eram as comidas especiais do povo de Israel, daquele povo separado. E o que acontece, você sabe a história, é que eles, ao final daqueles 10 dias, eles estavam com a pele mais bem
de uma aparência melhor, eles estavam mais fortes, eles estavam mais bonitos, e aquela dieta foi elogiada pelo rei, sem saber que, na verdade, eles estavam comendo alimentos essenciais. Nosso relacionamento com Deus é assim também. É um relacionamento de coisas essenciais. E Deus traz, desde lá do começo, essa história que nos ajuda a entender o que Deus quer de nós desde o começo, para entendermos o seu plano maior. Veja que a proibição de comer o sangue de animais está naquele outro capítulo de Levítico que eu pedi que você marcasse, capítulo 17, a partir do verso 10 ao verso 14, onde se diz que o sangue dos animais não deve ser comido. É justamente por isso, porque o sangue significava a vida. Um corpo sem sangue está morto. O relacionamento com Deus é um relacionamento vivo. Deus está vivo. Jesus está vivo. Nós nos relacionamos com um Deus vivo. Então, na concretude, no ensinamento concreto que era preciso para as pessoas entenderem conceitos tão abstratos, é que Deus proíbe que se beba o sangue, se coma a carne com sangue, sem que se tenha tirado o sangue dos animais, porque você se tornaria impuro. Deus quer, com essa comida especial que Ele considera pura, Ele quer santificar o seu povo. Ele quer que o seu povo tenha um relacionamento próximo com Ele. E você só tem um relacionamento próximo com Deus na medida em que você se chega a Deus, na medida em que você busca Deus em toda a sua inteireza. E com isso, com todos esses preceitos, Deus está tratando o seu povo, fazendo-o diferente dos povos à sua volta. Veja que o paralelo entre os animais puros e os impuros é o mesmo que é feito no paralelo dos homens ou dos povos puros e impuros. A vontade de Deus era de manter com esse povo que Ele escolheu esse relacionamento íntimo, esse relacionamento próximo. E uma vez apreendido esse contato próximo com os rituais concretos, já é possível avançar, já é possível ir em mais uma camada de conhecimento. Assim como as crianças, aos poucos, vão aprendendo a deixar de lado a concretude de certos conceitos para trabalhar mais abstratamente, num raciocínio mais abstrato, conceitos que antes lhes são apresentados, como no caso, um dedo mais um dedo, para que eu possa entender que 1 mais 1 será 2, assim também Deus traz para nós. E agora já no Novo Testamento, essas ideias mais, vamos dizer assim, sofisticadas, no sentido de que elas são ideias que nos levam para um relacionamento como Deus de fato sempre quis, que é o relacionamento em espírito e em verdade que nós devemos ter com Ele. E veja como os sacrifícios não eram importantes. Nós já vimos isso quando o profeta Jeremias traz a palavra de Deus dizendo: eu não quero seus sacrifícios, eu quero arrependimento, eu quero um relacionamento com você. Até que Jesus Cristo, pelo amor de Deus tão maravilhoso, Ele nos dá o seu Filho amado para vir ao mundo, para nos mostrar o caminho da salvação, um passo muito adiante daquele relacionamento inicial.
Jesus vem colocar ordem em certos conceitos, porque à medida em que foram estabelecidos cultos e rituais, muitas pessoas começaram a se ligar mais no ritual do que no que estava por trás do ritual. Era o espírito da lei, que era o que realmente importava, e muita gente se esqueceu do espírito da lei, mas fez muita questão de seguir o ritual de cada uma dessas ordenanças. Mas quando Jesus é confrontado por escribas e fariseus, porque os seus discípulos comiam sem ter lavado as mãos, o que Jesus diz? Ele diz que o que é impuro é o que sai da boca do homem, não o que entra na boca do homem. E mais, lá em Marcos, capítulo 7, verso 19, Jesus declara que todos os animais são puros. Ora, se lá no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, há uma clara separação de animais puros e impuros, como é que agora Jesus vai dizer que todos os animais são puros? Há uma incongruência aí? Não. Há uma evolução dos conceitos. Nós agora já não precisamos mais daquela informação concreta, de um começo de relacionamento. Nós agora já estamos, espera-se, mais maduros para entender o que Deus quer de nós e como é que Ele precisou estabelecer determinadas regras para um determinado momento, mas que, na verdade, não se tratava de comer animais puros ou impuros, se tratava de obediência às leis de Deus, se tratava de reconhecer Deus como o Senhor de todas as coisas. E eu vou te chamar a atenção para mais uma coisinha. No livro de Atos, capítulo 10, Pedro tem uma visão, do versículo 9 ao versículo 16. É bom conferir. Atos 10, de 9 a 16. Pedro tem uma visão. E ele vê descendo do céu um lençol com todos os tipos de animais, e Deus lhe ordena: mate e coma. Veja bem, Pedro era um judeu de raiz. Ele obedecia às leis de Moisés, e ele diz: eu nunca comi animal impuro, não posso comer. E Deus o adverte, dizendo: o que Deus santificou não pode ser considerado impuro. Como lá no Levítico e lá no início, essa relação de animais puros e impuros também nos remetia a pessoas puras e impuras, a povos puros e impuros, na medida em que Pedro recebe esta visão e essa palavra de Deus de que o que ele santificou não pode ser considerado impuro, isso também remete ao relacionamento dos judeus com os outros povos. E olha a nossa esperança, que nós não tendo tido essa herança judaica, nós podemos nos chegar ao Senhor, que escolheu inicialmente o seu povo de Israel para se relacionar, e Deus está dizendo: o que eu santifiquei não pode ser considerado impuro, nem eu, nem você, porque Deus nos santificou e nos permite essa relação. Então, a forma de adorar a Deus que foi prescrita no início era, na verdade, uma preparação do povo para que ele pudesse amadurecer num relacionamento com Deus, para alcançar conceitos mais abstratos e um relacionamento mais próximo em espírito e em verdade com o Senhor. Mas esse nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser formal, porque ao longo da Bíblia nós vemos muitas histórias de pessoas que se apegam ao formalismo da religião,
e esquecem o próprio espírito da religião. Esquecem que Deus quer se relacionar conosco. E é este relacionamento que é importante, e não a forma do relacionamento. Então, presta atenção. Lá no começo, o povo escolhido, estava proibido de beber o sangue. Mas quando Cristo é crucificado, Ele mesmo, Cristo, na última ceia, Ele fala para os seus discípulos que aquele pão simbolizava o corpo dele, a carne, e o vinho simbolizava o sangue. Então, é o próprio Deus que diz, olha, o sangue significa vida, e eu dou a vida do meu filho, para que nós possamos ter uma comunhão mais próxima com o Senhor e, portanto, sermos herdeiros com Jesus da vida eterna, do relacionamento mais próximo possível com Deus. Então, vamos aprendendo do Antigo Testamento para chegarmos até o Novo Testamento. Que Deus nos abençoe, que essa lição possa estar sempre presente no nosso culto, para nós aprendermos como Deus quer ser cultuado. Que Ele nos abençoe.